Iniciando o ano de 2020 e hoje eu tô aqui falando com você, ou melhor, nesse vídeo eu quero falar com você sobre uma prática que pra mim foi como quase mágica quando eu descobri a maneira com a qual as coisas se manifestam na nossa vida. Não é magia, não é algo que você aperta um botão e acontece, mas existe um processo criativo de manifestação de uma realidade que a gente deseja, que é simples, que você provavelmente conhece, mas é difícil de aplicar quando você não tem uma mentalidade, uma conexão alinhada com esse desejo, com aquilo que você realmente quer. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você como foi a última década da minha vida. Por quê? Porque nós encerramos o ano de 2019, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas agora ele está sendo gravado bem no iniciozinho de janeiro de 2020. E quando a gente termina uma década e começa uma nova década, a cada 10 anos a gente se reinventa em muitas coisas. Isso pode acontecer a cada 10 anos na sua vida. Se você for analisar, por exemplo, quando você tinha 10, 20, 30, 40, enfim, a cada 10 anos coisas emergem, coisas encerram, e a gente precisa entrar num fluxo de mudança interior para conseguir visualizar qual o próximo passo da nossa jornada. Isso é fato. A numerologia fala disso e existem tantos outros conceitos que falam de encerramento de ciclo, de início de novos ciclos, novas ideias, nova vida. E nós estamos num momento muito especial, de virada de década mesmo, de sair de um ano 2019, de um movimento de encerramento para entrar num novo ciclo de vida. E nesse processo existe um quê aí muito importante de ser avaliado. Por isso, eu fiz uma análise da minha última década e eu quero compartilhar isso com você e te falar dessa prática, desse ideal, quase mágico, diríamos assim, que vai mudar a sua vida e vai transformar a sua realidade a partir de hoje, se você aplicar o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu lembro que, fazendo uma análise e pensando no meu ano de 2009, eu lembro muito bem que em dezembro de 2009, eu e meu marido estávamos na mesa lá de casa, da casa que nós tínhamos antes, e a gente estava simplesmente desesperado. Nós estávamos os dois chorando, sem saber o que nós íamos fazer para pagar as dívidas da casa, porque a gente começou a construir, acho que foi final de 2007, início de 2008, e nesse meio tempo, em 2008, o pai dele faleceu, teve câncer e foi muito rápido. Ele ficou 2 meses doente, 2 meses depois de descobrir a doença ele faleceu. Foi um período muito difícil para a família, e o pai do meu marido era dono de uma empresa, tinha outros 3 sócios. Além dele, um outro sócio faleceu também dias depois, então foi um momento muito difícil para a empresa, para a família, porque os sócios eram irmãos. Então foi muito difícil mesmo o processo todo de estruturação da família, do negócio. Na época meu marido já estava trabalhando novamente na empresa, ele tinha saído. Aí no final de 2009 ele já estava novamente na empresa ajudando a família em função da morte do pai e do tio. Então nós estávamos passando por um período muito difícil e nós não tínhamos dinheiro para terminar a casa, mas a gente tinha que terminar a casa porque a minha sogra tinha se mudado, ela não estava mais conseguindo ficar na casa que era da família. Aí surgiu um negócio, ela foi para um apartamento, não estava se adaptando muito bem, meu marido não podia ficar lá com ela porque não tinha espaço. Então a gente estava num momento assim muito difícil na nossa vida, de mudança mesmo, em todos os sentidos, e passando por um momento de muita dor também, de muita dificuldade de assimilar tudo o que estava acontecendo, de aceitação talvez, da situação toda. E a gente estava desesperado, a gente não sabia o que fazer, como que nós íamos pagar as dívidas naqueles dias, porque a gente tinha muita dívida da casa. Tínhamos mal e mal terminado a casa para poder ir morar, porque ele não tinha onde morar, ele não tinha para onde ir até então, E até ele nem queria ir morar com a mãe, porque senão a mãe ia acostumar com ele ia ter que sair de novo pra gente morar junto. Então a gente achou por bem tentar fazer o possível pra terminar a casa, pra gente morar juntos e deixar a mãe dele então se adaptar sozinha, porque senão ia ser muito pior pra ela provavelmente. Então eu digo que a gente tava passando por um momento muito delicado naquela época, Só que aí eu comecei a pensar no depois. E teve algo que aconteceu ali no final de 2009 que marcou a nossa vida pra sempre. Eu lembro que naqueles dias a gente precisava, eu não lembro exatamente o valor, mas eu acho que a gente precisava naquela época de uns 3 mil reais, assim,
urgente, pra ontem. E eu lembro que quando a gente sentou na mesa pra conversar, eu falei pro meu marido, a gente vai conseguir esse dinheiro. Eu não sei como, mas eu vou pedir pro universo e a gente vai conseguir. E eu comecei a vibrar. Eu acho que ele não tinha tanta fé quanto eu naquele momento, mas eu criei, é aí que tá a fórmula quase mágica, né, que eu digo, que é a prática que mudou a nossa vida dali pra frente, que eu comecei a fazer pra tudo que eu queria na minha vida. Eu realmente criei na minha mente a imagem dos 3 mil reais chegando na minha mão. Eu criei essa imagem, eu criei esse ideal, eu desejei, eu tive uma fé tão inabalável que eu acho que eu passei uns 2 ou 3 dias pensando nisso, mentalizando isso, entrando em sintonia com isso, imaginando. Eu não pensei mais nas dívidas, eu não pensei mais no problema, eu foquei na solução. E eu comecei a mentalizar, eu comecei a pensar, eu só pensava nisso, dia e noite, dia e noite. Eu ia dormir pensando nisso, eu acordava pensando nisso, que a gente tinha recebido 3 mil reais, que a gente tinha recebido, eu acho que era esse o valor, eu não lembro bem. O que aconteceu foi que meu marido teve um sonho na semana do Natal ali, ele teve um sonho. Ele sonhou com o Tênis Clube de Canela. E eu não lembro como é que foi bem. Acho que foi assim. Mas eu sei que na empresa da família que ele trabalhava, eles faziam um jogo de bicho. E meu marido falou, já que eu sonhei, eu vou jogar. E ele nunca joga. Não é um hábito. E ele jogou. E nós ganhamos 3 mil reais naquele jogo de bicho. E eu lembro que uns dias depois, eu não sei se a ordem é essa, tá? Mas eu sei que aconteceu na mesma semana, acho que uns 3, 4 dias depois, ele sonhou alguma coisa que tinha a ver com a casa da minha mãe. E eu sempre lembrava que o meu pai jogava muito, tinha uma época que meu pai era muito jogador, jogava no bicho, jogava carta e tal, e quando ele jogava no bicho, jogava o número da casa da minha mãe, ele sempre ganhava. E eu falei pro meu marido, escuta, joga no número da casa da minha mãe, que era 473 ainda, o número da casa antiga. E ele jogou e deu de novo 3 mil reais. E eu lembro que a gente estava planejando fazer a nossa lua de mel em janeiro de 2010, no caso, e a gente não tinha dinheiro para sair, porque a gente estava muito endividado, né? E o que a gente fez foi, então, quitar todas as dívidas urgentes que a gente precisava quitar naquele momento e ainda planejamos sair de férias. A minha irmã morava no Rio de Janeiro, a gente foi pro Rio de Janeiro visitar ela, ficamos uns dias lá. E foi incrível. Dali pra frente eu lembro que essa mágica, que não é a magia do jogo em si, eu não quero estimular você a jogar, porque eu não acredito que é isso que vai resolver os seus problemas. Se você jogar e tiver a sorte de ganhar, legal, mas você tem que ter consciência de como você vai usufruir disso. Eu não gosto de estimular as pessoas a jogarem, porque isso faz com que elas acreditem numa fórmula mágica. E não existe fórmula mágica. Existe a sua vibração, existe o processo interno que você faz e a sua fé inabalável em conquistar aquilo que você deseja. E foi assim que nós construímos a nossa realidade. De lá pra cá, nós nunca mais jogamos e se jogássemos, eu não sei se nós ganharíamos. Mas o que a gente aprendeu com aquela lição, com aquele jogo, com aquela situação foi alterar, manifestar a riqueza na nossa vida. Alterar as coisas, mudar o foco, sair do problema, encontrar a solução, ir de encontro à solução, entrar no fluxo da solução, vibrar para que aquilo se torne, aquilo que a gente quer, né, se torne real. Isso sim é que tira você de qualquer situação, do buraco que você está vivendo hoje, da situação difícil que você está vivendo hoje. É você começar a mudar internamente o que você acredita para confiar e ter uma fé inabalável de que você vai resolver aquilo. E não achar que é jogando ou se metendo na Mega Sena ou fazendo todas essas coisas que você vai resolver a sua vida. Não é assim que você resolve a sua vida. E se você jogar e ganhar, é porque você alterou internamente o seu comportamento, a sua maneira de pensar e de agir, que fez com que você atraísse aquela situação. Então, de lá pra cá, o que a gente fez? 2009 foi um marco nesse sentido pra nós, porque mudou a nossa crença com relação a dinheiro, a gente começou a manifestar dinheiro na nossa vida a partir daquilo. E então, em 2012, o meu marido manifestou um sonho na vida dele, que era comprar um mercado aqui em Gramado e ser dono do próprio negócio. E em 2014, eu tive então a honra de aprender sobre o mundo online, né, de conhecer esse universo. E aí, a partir dali, eu comecei a construir uma vida mais próspera ainda que eu já tinha como terapeuta. Em 2015, eu me mudei para Gramado também, o nosso trabalho deu um boom na internet, a gente começou a crescer consideravelmente no canal no YouTube, nas redes sociais, e eu comecei a realmente expandir o meu trabalho, que era o meu maior desejo, e dali pra frente a gente só cresceu. Em 2016 a gente fez um super lançamento dos nossos produtos, do Top Terapeuta, tivemos muitos alunos, o nosso trabalho criou, né, e cresceu na dimensão maior até do que eu tava esperando, e assim a gente foi evoluindo e foi crescendo, né. Nesse meio tempo também nós compramos um terreno aqui em Gramado, vendemos a nossa casa, viemos morar aqui, porque a gente morava em Canela, veio para Gramado. Então eu fiz toda essa retrospectiva para entender os processos criativos de como a gente foi evoluindo à medida que a gente foi criando
uma mentalidade de riqueza e de prosperidade. E é isso que eu quero inspirar você a ter nesse vídeo. E eu quero te falar de uma prática, né, que me ajudou muito, que eu até anotei aqui, que é justamente você aprender a pedir para manifestar. Eu já falei em outros vídeos aqui, eu quero recapitular isso com você. Como que você manifesta tudo o que você deseja para sua vida? Criando a sua realidade, criando o seu futuro, pensando como se você tivesse lembranças do futuro de verdade. Se você tiver a força de vontade e a disposição de fazer isso por no mínimo 21 dias, todo santo dia você entrar no fluxo da realidade do futuro, você entrar nesse movimento do seu consciente, acreditar que você está no futuro, você começa a abrir espaço no seu inconsciente para que essa realidade do futuro se torne real. É assim que grandes pessoas de sucesso criam a realidade de sucesso que elas têm. Elas conseguem se libertar, né? Limpar o inconsciente das crenças negativas, abrindo espaço para que a nova realidade se instale no inconsciente, porque no inconsciente, gente, não existe tempo. O inconsciente não sabe se é passado, se é presente, se é futuro. Ele simplesmente vive o que você mentaliza e o que você sente. Se você conseguir incorporar esse ideal de vida e ter lembranças do seu futuro, que foi o que eu fiz naquela época, não importa como vai chegar até você. Eu não me importei com o como, mas uma solução veio e algo aconteceu para que a gente manifestasse dinheiro naquela época. E foi ali que eu aprendi a manifestar todas as coisas que eu criei na minha vida até hoje. Foi um primeiro passo que eu dei, né? Hoje eu tenho muito mais conhecimento do que naquela época. 10 anos se passaram, muita coisa mudou. E a virada de década daquela época fez com que a gente crescesse consideravelmente. Naquela época, em 2009, eu era uma pessoa que eu ganhava, sei lá, 10, 15 mil reais por mês. Hoje é 10 vezes mais, talvez, o que eu ganho. Nem sei fazer a conta agora aqui pra dizer pra você. Mas a gente já fez lançamentos, a gente já fez um monte de coisa que cresceu no mínimo 10, 15 vezes mais em faturamento. Isso eu tô falando só de dinheiro. Mas e todo o resto? De hoje eu me tornar uma pessoa muito melhor, né? No Natal e no Ano Novo eu fiz uma oração agradecendo por hoje eu me sentir uma pessoa grata. Naquela época eu não era grata. Naquela época eu só reclamava da vida. E já era muito melhor do que tempos atrás, né? Eu recém estava no meu caminho como terapeuta, acho que fazia uns 2, 3 anos que eu estava atendendo formalmente. E eu não era nem um pouquinho da pessoa que eu sou hoje. Então em 10 anos eu vejo quanto eu cresci e evoluir. Então eu quero agora que você pense também sobre os seus últimos 10 anos. Como foi a sua virada de década? Como foi o seu 2019 para 2020? O que mudou em 10 anos, de 2009 a 2019? Quem você era 10 anos atrás, quem você é hoje? Faça essa reflexão e entre num fluxo de bênçãos, de se sentir abençoado e agradecido pela nova realidade que você está construindo. Eu tenho certeza que algo muito significativo mudou dentro de você. E que sim, você hoje se tornou uma pessoa muito melhor. Acredite nisso, foque nisso e você vai entender a magia das coisas acontecendo de uma forma inexplicável à medida que você incorporar 100% daquilo que você deseja, 100% daquilo que você quer. Eu acredito em você e eu sei que você pode mais, que você merece mais. E é para isso e é por isso que aqui embaixo eu vou deixar um link para você assistir sobre uma prática, uma técnica que também me ajudou e me ajuda muito nesses processos de manifestação da minha realidade. Hoje, por exemplo, eu crio a energia do ambiente que eu quero estar, eu crio também a realidade daquilo que eu quero, eu sei muito bem identificar como tomar as melhores decisões, como fazer as melhores escolhas, por exemplo, para iniciar agora, este ano, tendo metas claras para o meu ano. E uma das técnicas que me ajudou muito nesse processo é a radiestesia, o uso do pêndulo. Se você souber as práticas corretas e usar o pêndulo de maneira correta, você vai conseguir também criar e manifestar muita coisa na sua vida. Por isso aqui eu deixei um link para falar mais sobre essa prática milenar, que é uma ciência, não é algo místico, é científico. Hoje, inclusive, a radiestesia é utilizada por milhares de pessoas aí que usam em investigação policial para detectar objetos perdidos, né? E também encontrar veios de água, que é uma coisa mais antiga ainda. Enfim, lá no vídeo você vai ter mais informações sobre essa prática milenar, se você quiser, se você tiver interesse. Clica aqui nesse link e acessa, que eu tenho certeza que essa prática também pode te ajudar, assim como me ajudou. Sem contar que a radiestesia foi o meu primeiro passo como terapeuta, né? Foi ela que me estimulou
a hoje me tornar uma top terapeuta. Foi com ela que tudo começou na minha vida, tá bom? Um feliz 2020, amo você e até o próximo vídeo. Um beijo e até mais.